Então, a partir do versículo 45 do capítulo 27 de Mateus, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas, em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Até aqui. Nós começamos a exposição do livro de Mateus há aproximadamente 3 anos atrás. Na época ainda com o pastor Nelson. O pastor Nelson iniciou a exposição do livro de Mateus, e quando ele foi para a igreja de Cidade Ademar, eu dei continuidade na exposição do livro de Mateus. A gente já está chegando no finalzinho. Eu já estou na última página do livro de Mateus. Nós temos mais 2 ou 3 sermões ainda pela frente, mas estamos caminhando para o fim. Estamos agora diante da cruz do Cristo crucificado, que acabou de entregar o seu Espírito. Não foi proposital, mas é como se durante esses 3 anos nós estivéssemos acompanhando em tempo real o ministério de Cristo, que durou aproximadamente 3 anos. E aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar, viram a caminhada, a trajetória de Jesus, ouviram os sermões que ele pregou, tanto para grandes multidões, quanto para os discípulos mais próximos. Viram Jesus Cristo sendo revelado diante dos seus discípulos mais íntimos, no Monte da Transfiguração, quando ele revelou diante deles a sua glória e mostrou ser o Filho de Deus. Ouviram todas as vezes que Jesus falou e profetizou que ele estava se dirigindo a Jerusalém, não para sentar num trono e tomar o domínio político de Israel, mas ele estava a caminho de Jerusalém para ser morto, para ser entregue na mão dos pecadores. E nós vimos também a incredulidade dos discípulos em não aceitar essa pregação do Senhor. Eles esperavam que o Senhor fosse um líder político, um líder militar. Eles esperavam ter um ministério no governo de Cristo. Eles queriam ser ministros do governo de Cristo. Eles custaram a entender. Nós caminhamos esses 3 anos e vimos muitas pessoas seguindo a Jesus, muitas simplesmente por interesse. Pessoas que queriam receber bênçãos das mãos do Senhor, porque viram os milagres, queriam ser curadas, queriam ser abençoadas de alguma maneira. Então essas pessoas seguiram a Jesus por mero interesse.
Nós vimos Jesus chamando um homem para ser um dos seus discípulos mais próximos, que foi Judas Iscariotes, e que acompanhou Jesus durante todo esse ministério. Nós vimos esse homem, o declínio desse homem, a maneira como ele traiu vilmente o Senhor Jesus. Nós caminhamos com Cristo quando ele estava entrando em Jerusalém, uma semana antes disso tudo aqui acontecer, e vimos uma multidão recebendo o Senhor, com aplausos, com cânticos, louvando a Deus, aquele que estava chegando em Jerusalém, louvando a Deus porque o recebiam como um rei, o recebiam como o cumprimento de uma profecia. Nós vimos também como esse povo rapidamente mudou de opinião. Quando Jesus foi levado diante deles por Pilatos, e Pilatos, achando que iria livrar-se de um problema, ao colocar Jesus e o pior bandido da cadeia diante do povo, Pilatos tinha certeza que o mesmo povo que clamou por Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém, agora clamaria para que Jesus fosse solto e Barrabás fosse morto. Nós nos surpreendemos juntamente com Pilatos, quando nós vemos o povo clamando, solta Barrabás, crucifica Jesus. Nós vimos Jesus sendo torturado fisicamente de maneira muito dolorosa, mas nós vimos principalmente o Senhor, o Deus Supremo, o Criador do universo, sendo humilhado diante de homens pecadores, pois essa foi a ênfase que Mateus deu. E essa é a beleza da gente acompanhar os evangelhos e ler todos os evangelhos. Você pode se perguntar, por que tem 4 evangelhos? Cada um traz uma perspectiva única a respeito da vida de Cristo. E vale a pena você ler cada um deles, porque cada um traz uma perspectiva. Da perspectiva de Mateus, o que ele traz ênfase foi a toda essa humilhação que o Senhor sofreu. O Senhor sofreu uma humilhação diante dos líderes, diante do povo, diante dos soldados. E todos esses que rejeitaram o Senhor e humilharam e zombaram dele enquanto ele estava na cruz. Nós acompanhamos isso. E nós acompanhamos também o Senhor, pela sua graça e pelo seu amor, regenerando alguns deles, salvando alguns deles. E nós vimos alguns relatos destes homens que rejeitaram ao Senhor. Nós vimos algumas transformações. Dentre os líderes do povo, nós veremos agora, alguns seguiram a Jesus. No meio do sinédrio, alguns seguiram a Jesus. Entre os soldados que inicialmente estavam zombando do Senhor Jesus, que o fantasiaram com aquela fantasia macabra de rei, cravando uma coroa de espinhos em sua cabeça, batendo com um caniço, fingindo que era um cetro nele, aqueles que estavam zombando, nós vimos eles, assim que o Senhor entrega o seu Espírito naquela cruz, nós vimos esses homens olhando e reconhecendo, verdadeiramente era Filho de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Durante toda a vida de Jesus, o nome de Deus foi glorificado. E mesmo na morte, a morte maldita de cruz, o nome de Deus aqui foi glorificado. E nós vimos ímpios, pecadores, pessoas que eram dignas do inferno, reconhecendo que Cristo era o Filho de Deus. Nós vimos até mesmo um dos ladrões, que inicialmente estava zombando de Cristo na cruz, como Mateus bem relata, depois ele se arrepende. E o próprio Senhor fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós vimos, ao longo de toda essa caminhada, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, em conceder o seu próprio Filho para que ele estivesse aqui, para esse momento em que nós estamos agora observando, para que ele passasse por isso aqui, por toda essa humilhação, por todo esse sofrimento, e principalmente para que ele recebesse nele toda a ira de Deus, toda a carga da ira de Deus, que é a pior de todas as punições, ali na cruz, para que pecadores, como esses homens, o bandido que o acompanhava na cruz, soldado que zombou, que bateu, que o açoitou, líderes que o rejeitaram, povo que gritou, solta Barrabás, o Senhor foi salvando pessoas do meio destes.
O Senhor Jesus veio para salvar pecadores. Nós vemos isso ao longo de toda a sua história. Isso nos conforta porque nós somos pecadores. Nós somos como esses homens, tão vis quanto eles, tão maus quanto eles. E se o Senhor veio e salvou a eles, nós temos essa certeza de que nós somos salvos pela mesma graça, porque não é por mérito, nós não somos merecedores do amor, da graça, da salvação, do sacrifício de Jesus Cristo. E nós estamos aqui agora, nesse momento, olhando para a cruz. O Senhor Jesus acabou de entregar seu Espírito. Houve trevas sobre toda a terra tremeu. Os homens reconheceram nele, os soldados reconheceram nele ele ser filho de Deus. O véu do templo acabou de se rasgar, o véu do templo, que era um símbolo da separação entre o homem e Deus. E essa ruptura vem demonstrar, vem simbolizar, vem nos trazer essa imagem que é o sacrifício de Cristo nos trazendo novamente a proximidade, a conexão entre o homem e Deus. É possível agora o relacionamento entre o homem e Deus, porque Cristo fez o que fez aqui neste momento. E ainda, sob essa perspectiva, Mateus vai nos trazer uma imagem aqui agora de coragem e de serviço de lugares inesperados. É o relato que nós temos aqui a partir do versículo 55. Coragem e serviço a partir de lugares inesperados. Versículo 55 nos diz o seguinte: estavam ali onde? Diante da cruz, muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Você deve se lembrar que quando o Senhor Jesus foi preso, estava sendo julgado e sendo condenado, os discípulos todos fugiram. Os que mais se aproximaram ali foi João e Pedro ainda negou o Senhor 3 vezes, rogando pragas sobre si, dizendo que não conhecia aquele homem, de vergonha, de medo. Poucas horas atrás, os 12, que eram os mais próximos, um deles traiu o Senhor, os 11 restantes, eles fugiram. Eles não estavam com Jesus no momento mais difícil da vida dele. Você tem noção do que é isso? Você caminhar com pessoas e na hora que você mais precisa, na hora mais difícil da sua vida, não tem ninguém do seu lado? Nenhum dos que eram os mais próximos? Foi isso que aconteceu. Os 12 fugiram. O Senhor já tinha dito que isso iria acontecer. O Senhor já tinha até prometido o perdão deles, porque Ele falou que eles o abandonariam e já falou, a gente vai se encontrar de novo, eu vou me encontrar de novo com vocês. Mas nós vemos aqui uma figura, uma cena de coragem diante disso tudo. As mulheres que acompanhavam o Senhor desde o início do seu ministério, aqui é dito, desde a Galileia, essas estavam lá. Essas mulheres, o perfil delas sempre foi o perfil de serviço ao Senhor. O Senhor salvou, o Senhor escolheu discípulos para si, muitos o seguiam, o Senhor escolheu os 12, dos 12 haviam 3 mais próximos dele, e esses 12 principalmente eram os mais destacados. Eram aqueles que o Senhor escolheu para depois edificar a sua igreja, a igreja edificada sob a doutrina dos apóstolos. Esses são as figuras, as grandes figuras importantes que o Senhor escolheu. Mas durante todo o relato que nós trabalhamos, que nós acompanhamos ao longo desses 3 anos, nós sempre vimos o ministério das mulheres seguindo a Jesus, servindo ao Senhor nas suas necessidades, sempre acompanhando, sempre andando com Cristo. E nessa hora, numa hora dura, numa hora em que todos abandonaram o Senhor por medo do povo, por medo dos líderes, por medo dos soldados, essas mulheres estavam lá. Coragem e serviço de lugares inesperados. Esperava-se o quê? Esperava-se que os discípulos estivessem lá, que os discípulos estivessem próximos dele, mas as mulheres estavam lá.
As mulheres estavam lá. E uma lição que a gente aprende, meus irmãos, do ministério, da vida dessas mulheres, é que elas andaram com Jesus todo o tempo. Elas estavam com Cristo, elas andaram com Cristo. Sabe o que é importante na vida cristã, meu irmão, minha irmã? É você andar com Deus, é você andar com Cristo. Você não precisa fazer grandes coisas. O ministério dessas mulheres não eram ministérios de destaque. Você não vai ver nenhuma mulher aqui no ministério de Cristo fazendo as coisas que os discípulos, futuros apóstolos, fizeram. Eles saíram, eles expulsaram demônios, eles fizeram curas, eles estavam com Jesus ali, ajudando Jesus no ministério dele, de proclamação. As mulheres estavam nos bastidores ali, cuidando, ajudando, suprindo necessidades, fazendo coisas simples, mas estavam sempre com Cristo. E esse é o primeiro destaque que eu quero fazer delas. Elas estavam com Cristo o tempo inteiro. A vida cristã, meus irmãos, não é as coisas que você faz, as grandes realizações, né, não são aqueles grandes momentos. A vida cristã é feita de momentos do dia a dia. Vida cristã, ser um verdadeiro cristão, não é só quando, olha, você conquistou uma grande vitória. Quando você fez aquela oração e Deus respondeu aquela oração e Deus te deu um emprego lá quando você estava desempregado, ou quando você, né, intercedeu por uma pessoa e aquela pessoa, né, Deus respondeu a oração, aquela pessoa se recuperou sua saúde, ou quando você pregou para alguém e essa pessoa foi alcançada pelo Senhor e se converteu. A vida cristã não é só de grandes momentos como esses. A vida cristã, ela é feita das coisas simples do dia a dia, do acordar e do dormir, das dificuldades diárias, do alimento na mesa, da gratidão pelo sustento, da caminhada com o cônjuge, com esposo, esposa, filhos. É o dia a dia, é nas coisas simples, é andar com Jesus. Elas estavam o tempo todo com Cristo, andaram com Cristo. A vida cristã é feita disso. E nós, como servos do Senhor, somos chamados para andar com Deus. Você tem andado com o Senhor? Quão perto ou quão distante você tem caminhado de Cristo Jesus? Qual é a sua proximidade com Jesus Cristo? Você tem feito como essas mulheres que estavam sempre perto do Senhor? Elas não tinham muito a oferecer, mas elas estavam do lado de Cristo. E se tinha alguém com quem Jesus podia contar, era com essas mulheres. No que elas pudessem, o que elas pudessem fazer, elas faziam. Elas andavam com Cristo. O segundo destaque é que elas, durante todo o ministério de Cristo, elas o serviram. Você vai ver esses destaques em momentos, né? Jesus na casa de Lázaro, Maria e Marta servindo ao Senhor. Você vai ver o serviço prestado por Maria Madalena, por Maria, mãe de Tiago, pela mulher de Zebedeu, né, Salomé. O ministério dessas mulheres, que eram mães dos apóstolos, dos discípulos, mulheres também que foram alcançadas e que seguiam ao Senhor e que serviam ao Senhor, algumas delas com recursos, porque eram ricas, outras simplesmente com o serviço diário, cotidiano, das coisas simples. Elas serviram ao Senhor todos os dias. E o destaque que nós damos para essas mulheres é que elas serviram ao Senhor. Elas não eram as pastoras, elas não eram as missionárias, elas não eram apóstolos, junto com os demais, elas não eram, né, protagonistas dessa perspectiva, mas elas estavam lá, elas serviram. E isso nos faz lembrar e nos faz destacar o papel auxiliador da mulher, o papel imprescindível e auxiliador da mulher no ministério, na vida cristã, na família, no plano de Deus, para a família, para o casal, para o homem e para a mulher. Quando Deus criou Adão e disse, não é bom que Adão esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
O caminho do homem e da mulher é esse. Deus estabeleceu a liderança masculina, sim. Mas a liderança masculina não é de modo nenhum machista, porque a auxiliadora que Deus concedeu a Adão lhe era idônea. Deus deu papéis diferentes para homem e para mulher. O que tem acontecido hoje em dia na nossa sociedade é uma completa inversão de papéis. E o que era estranho para nós há algum tempo já se tornou o padrão. E estranho agora é você ouvir esse tipo de palavra, que há papéis diferentes, que há o papel masculino e que há o papel feminino, que Deus criou a mulher como auxiliadora do homem, e que Deus criou o homem para amar a mulher incondicionalmente, para prover o sustento, para protegê-la. Falar isso hoje dói aos ouvidos do povo, porque os valores já se inverteram completamente. A mulher já não aceita o papel que lhe foi atribuído por Deus, não aceita mais ser auxiliadora, nem do homem, né, nem de instituição, e ela quer assumir o papel masculino, e você vê isso na TV, a masculinização da mulher. A mulher forte hoje, a mulher ideal hoje, retratada na TV, retratada nos lugares, é uma mulher masculinizada, é uma mulher homem. E o homem ideal? É aquele homem forte, protetor, provedor? Não, qual é o homem ideal hoje? É o homem afeminado. Esse é o ideal da nossa sociedade hoje. Não se engane, meus irmãos, isso vai piorar daqui para frente. Se você observar como eram as coisas há 5, há 10 anos atrás, eram muito diferentes do que é agora. E talvez você, que já é mais velho, tenha já uma mente formada a respeito disso, até você se deixa às vezes influenciar por essas coisas, mas é mais difícil para você. Mas sabe qual é a grande sacada da sociedade? Qual é a grande sacada do mundo? Qual é a grande sacada de Satanás? Não é você. Você é uma geração que já foi. Ele, nesse sentido, é como se o mundo, o diabo, não tivesse nem aí para você. Ele está aí para os nossos filhos. Ele está aí para as nossas crianças. Fazendo elas crescer sobre todo esse bombardeio desse tipo de vida, desse tipo de pensamento, desse tipo de padrão social. As crianças vão crescer como? Tendo isso na maior naturalidade. Eu me lembro que há 12 anos atrás, eu vi num trem, linha Lilás, 2 adolescentes, não mais que 12 ou 13 anos, meninos, se beijando no trem, na frente de todo mundo. Aquilo causou uma sensação muito estranha. Dentro do vagão, era uma coisa incômoda, constrangedora. Hoje é a coisa mais normal. E ai de alguém, se alguém falar alguma coisa. Ai de alguém, se alguém questionar essa prática. Daqui a pouco, meus irmãos, nós que temos esse tipo de posicionamento, e que é o posicionamento bíblico, nós seremos perseguidos. Talvez nós seremos presos. Talvez igrejas serão fechadas. Isso não é novidade para nós. Na Bíblia já consta isso, esse padrão da sociedade. Basta você observar como foi com Sodoma e Gomorra. O próprio Jesus, se você se lembrar, no sermão escatológico dele, foi o último grande sermão que ele fez, nós passamos por esse sermão, ele falou, nos últimos dias será como nos dias de Noé. Nos últimos dias será como nos dias de Sodoma e Gomorra. E nós lembramos do relato de Noé e do relato de Sodoma e de Gomorra, qual era a maldade dos homens, qual era a imoralidade dos homens. Você se lembra do relato de Sodoma e Gomorra? Você se lembra da completa perversão dos homens daquelas cidades e que logo em seguida veio a destruição? Pois é, o Senhor já tinha dito que seria assim. E nós estamos vendo tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. E aí, quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos figuras de pessoas assim, isso causa repulsa, isso causa ojeriza, isso causa nojo, isso causa coceira aos ouvidos dos ímpios. Ver mulheres sendo verdadeiras auxiliadoras no ministério de Jesus
Cristo. E elas não tinham necessidade de elas serem o personagem principal, delas serem os apóstolos delas, mas elas eram auxiliadoras e elas cumpriram muito bem o seu papel e glorificaram a Deus nisso. Glorificaram a Deus nisso. Talvez minha irmã, meu irmão, você pense, eu não tenho muito a oferecer a Deus. Eu não sou cantor, eu não sou pregador, né? Eu não tenho muitas habilidades. Se veja nessas pessoas. Se veja nessas pessoas que não foram. Você talvez não vai ouvir mais relatos dessas pessoas quando você segue a Escritura, quando você segue os demais livros escritos dos apóstolos, pessoas que fizeram grandes coisas, foram pessoas que ficaram mais no anonimato. Aqui se destacaram 3 mulheres, mas não eram só elas 3 que estavam aqui. Diz que muitas mulheres, as que o acompanhavam desde a Galileia, e dentre elas as 3, como nós lemos aqui na Escritura. Mas muitas mulheres, e no anonimato, mas que serviram ao Senhor. O Senhor te chama, meu irmão, minha irmã, para você servir ao Senhor Jesus Cristo. Para você servir ao Senhor Jesus Cristo na sua simplicidade. Para você servir ao Senhor Jesus Cristo com as suas orações, com o seu cotidiano de vida, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cumprindo o seu papel de auxiliadora, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, glorificando a Deus em tudo que você faz. Você serve a Deus dessa maneira, buscando andar com o Senhor também, não se eximindo disso. A responsabilidade de buscar ao Senhor não é só dos seus filhos ou do seu marido. Nós vemos aqui o relato de mães dos apóstolos. A mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago, de José, mães de pessoas que estavam seguindo ao Senhor Jesus. Elas não ficaram acomodadas falando, meus filhos já estão seguindo ao Senhor, eu estou tranquila aqui. Não. Cada um foi chamado para a responsabilidade de seguir, de andar com o Senhor e de servir ao Senhor. Então você tem essa responsabilidade. Desperte-se para isso, para a responsabilidade que você tem de andar com Cristo e de servir a Cristo. Por mais que você pense que você não tem nada a oferecer, Ele te chama para que você ande com Ele e para que você o sirva. Então, perceba isso. Busque conhecer a Deus. Como é que essas mulheres serviram ao Senhor a maior parte do tempo? A maior parte do tempo, elas só estavam caminhando com Ele. A maior parte do tempo, elas só estavam ouvindo Jesus falar. A maior parte do tempo, elas só estavam buscando entender o que o Senhor Jesus estava ensinando. Como é que você serve a Deus? Você acha que você não tem muito a oferecer? Realmente, você não tem a oferecer. Nenhum de nós tem. Mas o Senhor te chama para andar aos pés dEle, para ouvir a voz dEle, para caminhar com Ele diariamente, para conversar com Ele em oração, para conhecê-lo na Escritura. É para isso que o Senhor está te chamando, para servi-lo e para andar com Ele. Coragem e serviço em lugares inesperados. E nós vemos em seguida 2 outros homens. Aqui em Mateus é relatado só um, mas pelo relato dos outros evangelhos nós vemos que são 2 outros homens. Uma atitude completamente inesperada, que foi a atitude de José, de Arimateia, e de Nicodemos. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, versículo 57, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Perceba que esse José de Arimateia, aqui é só relatado ele, nos outros evangelhos nós vemos que Nicodemos estava com ele. Você vai se lembrar que Nicodemos fazia parte do próprio Sinédrio. Nós temos o relato paralelo nos outros evangelhos que esse José de Arimateia também, e que eles foram voto vencido no Sinédrio quando eles se juntaram para condenar o Senhor, para buscar a oportunidade de condenar o Senhor. Eles foram voto vencido lá. É curioso nós observarmos que esses homens, é destacado na Escritura, que eles seguiram o Senhor em secreto.
Nicodemos, você se lembra, foi visitar o Senhor Jesus no meio da noite, na calada da noite, escondido de todo mundo. Por quê? Porque ele era líder dos judeus, ele era membro do Sinédrio, ele não poderia ser visto com Jesus, senão ele poderia até perder o seu cargo, ele seria rejeitado, ele tinha muito a perder. Esses dois homens tinham muito a perder. Então eles se acovardaram e seguiram Jesus em secreto, acompanharam de longe, ainda no Sinédrio, sem se expor. Eles tinham medo de seguir ao Senhor. Medo de rejeição, medo de perder benefícios, medo de perder o cargo. Eles tinham medo de seguir ao Senhor. Foram medrosos até esse momento. No momento chave, na hora certa, esses homens se levantaram com coragem e se expuseram. Lembra que eu disse que diante do Senhor Jesus, ninguém pode ficar em cima do muro? Ou você o aceita e o aceitando, você se submete a Ele, você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, e você o segue, e você o obedece, e você se torna um servo de Cristo, ou você rejeita Cristo, assim como esses mais vis pecadores rejeitaram o Senhor. Não tem como andar em cima do muro. Pilatos tentou fazer isso, mas quem tenta andar em cima do muro pende para o lado daqueles que rejeitam o Senhor. Bom, esses homens iniciaram andando em cima do muro, mas na hora em que eles tiveram que tomar posição, esses homens tomaram posição. No concílio do Sinédrio, quando eles foram condenar o Senhor Jesus, esses homens foram contrários. Eles se expuseram diante do Sinédrio, tomando posição ao lado de Cristo. E aqui nesse momento, quando todos os discípulos abandonaram o Senhor, e veja, era esperado que os discípulos estivessem aqui. Sabe por quê? Porque estava chegando o sábado. Nenhum corpo morto poderia ficar pendurado no madeiro. Jesus tinha que ser enterrado na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde. E quem é que ia preparar o enterro do Senhor? Teria que ser os seus discípulos, né? Quando alguém morre na sua família, entre os mais próximos, quem é que cuida dos preparativos? Quem é que vai correr atrás da funerária? Quem é que vai correr atrás do cemitério? Quem é que cuida de toda a burocracia, que vai fazer lá toda a documentação, o atestado, a declaração, e que dá trabalho, e que dá dor de cabeça? São os mais próximos. São os mais próximos. Geralmente a família mais próxima ali não tem condições disso, então um amigo mais chegado, alguém mais próximo ali, vai e faz esse serviço, e faz esse papel. Imagina se ninguém fizesse nada, se ninguém se movesse um dedo. O que acontece? A pessoa vai ser enterrada como indigente? Quem é que deixaria, em sã consciência, alguém que você ama, numa condição assim? Os discípulos deixaram. Os discípulos deixaram. O Senhor morreu às 3 horas da tarde. Ele tinha que ser enterrado até às 6. Cadê os discípulos aqui agora? Cadê eles? Quem é que está preparando o enterro? Quem é que está preparando o funeral? Todos fugiram, acovardados. Mas o Senhor chama esses dois homens. E esses dois homens vão e servem ao Senhor. Nesse momento, no momento mais dramático de todo o relato que nós vimos. Esses dois homens, de um lugar improvável, saíram do meio daqueles que condenaram o Senhor. Estavam com medo durante todo o ministério de Cristo, mas na hora determinada, esses homens se levantaram. Esses homens tomaram coragem, foram até Pilatos, pediram o corpo de Cristo, desceram o corpo, o embalsamaram. Embalsamaram não, prepararam o seu corpo, não era embalsamamento, eles só prepararam o corpo de Jesus e o colocaram num túmulo novo. José, que era um homem rico, comprou um túmulo próximo ao local onde foi feita a crucificação e colocou o Senhor Jesus lá. Esses homens, de maneira inesperada, homens que a princípio foram covardes e que, na hora certa, o Senhor os chamou, o Senhor os usou e eles serviram ao Senhor. Por fim, meus irmãos, o relato que nós temos aqui, das figuras que nós observamos, é do Senhor levantando pessoas inesperadas em lugares inesperados, o Senhor concedendo a eles coragem, capacidade,
O Senhor colocando essas pessoas nos lugares certos para servi-lo, para andar com Ele, para servi-lo. Nós vemos isso nas mulheres que acompanharam o Senhor durante todo o ministério, com coragem e permaneceram lá. E nós vemos isso na figura desses dois homens que se acovardaram a princípio, tiveram medo de seguir ao Senhor Jesus, mas nessa hora crucial, nessa hora dramática, foram, se apresentaram e serviram ao Senhor. Serviram ao Senhor nesse momento. A ideia aqui, meus irmãos, não é você olhar para essas pessoas e pensar: meu Deus, como eram pessoas santas, como eu quero ser como essas pessoas. A ideia não é essa, porque eram pecadores, porque eram limitados, porque não tinham condições nenhuma de oferecer nada ao Senhor. O que eu quero que você perceba é como Cristo escolheu pessoas assim, como Cristo escolheu os mais improváveis, como Cristo os usou para servi-lo. E eu quero que você entenda que você também pode ser assim. Você pode pensar que não tem nada a oferecer ao Senhor Jesus, que não tem nada a oferecer a Deus, mas Ele te chama para servi-lo. E esse é um chamado pessoal, Ele está falando isso diretamente a você. Esse chamado não é para a pessoa que está ao seu lado, não é para o seu cônjuge, não é para o seu filho, é individual. Pense que Cristo está chamando você para servi-lo. E você não precisa ter nada para oferecer. Ele usa pessoas quando Ele quer, da forma que Ele quer. Ele te chama para andar com Ele e para servi-lo da maneira que Ele quiser. E Ele vai te dar a oportunidade de servi-lo bem. A chamada é para você andar com Ele, para você servir a Cristo, ainda que você não tenha nada a oferecer. Ele te dará coragem, Ele te capacitará, Ele te dará condições de fazer o que tem que ser feito, quando tiver que ser feito. No demais, no decorrer do tempo, do dia a dia, basta você andar com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Santo e Poderoso, nós te louvamos. Nós te louvamos pela obra maravilhosa que o Senhor fez em Teu Filho Jesus Cristo, o enviando para ser humilhado, para ser massacrado em nosso favor. Nós que somos pecadores, tão pecadores quanto essas pessoas que nós observamos, que nós vimos aqui. Nenhuma delas fez por merecer. Nem os discípulos, os mais próximos do Senhor, fizeram por merecer. Na verdade, todos o abandonaram. Nem o povo que o recebia tão alegremente estava só interessado em bênçãos. Nem os soldados que tanto açoitaram o Senhor. Nenhum deles mereceu. Mas ao continuar o relato das Escrituras, e quando nós vemos em Atos dos Apóstolos o Senhor salvando grandes multidões do povo, não eram pessoas distintas, mas eram essas mesmas pessoas. Pessoas que inicialmente rejeitaram o Senhor Jesus, mas que no momento certo ouviram o chamado, e o Teu Espírito lhes abriu o entendimento, e eles entenderam a mensagem, e vieram, e se converteram, e se tornaram filhos de Deus. A minha oração, Senhor, é para que o povo que ouve essa palavra, para que sejam despertados também para o serviço, para andar com Cristo, para servir a Cristo. E se alguém ainda tem caminhado até hoje, mas ainda o coração ainda está endurecido e ainda não se submeteu ao Senhor, ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo, a nossa oração é para que o Senhor abra os ouvidos destes, para que o Senhor os convença dos seus pecados, para que o Senhor os faça tomar posição, para que o Senhor os faça se submeter ao Senhor Jesus Cristo. E assim vivam com Cristo, andem com Cristo todos os dias das suas vidas, e assim sirvam a Cristo em tudo, em todas as coisas, em todo o tempo. Capacita o Teu povo, Senhor, dá coragem ao Teu povo para erguer a voz e sermos sal e luz num mundo que jaz em trevas.
que sejamos capacitados por Ti a Te servir e a glorificar o Teu nome em todas as esferas da nossa existência, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os lugares que frequentarmos, no meio de todas as pessoas que conhecermos, que glorifiquemos o Teu nome, que honremos o nosso chamado, que honremos o Senhor Jesus Cristo, seguindo e servindo todo o tempo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.